Olá, boa noite a todos, paz e bem, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um evento da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos. Eu me chamo Adilson Vilas Boas e estou coordenador da Comissão Socioambiental. Minha audiodescrição, eu tenho cabelos castanhos, uso barba curta e branca, uso óculos, estou vestindo uma camiseta branca com uma estampa de um desenho do planeta Terra. Falo da minha casa, né? Atrás de mim tem uma parede verde com um quadro da Santa Ceia e também tem uma mesa, né? E em cima dessa mesa uma Bíblia aberta com vasos de flores ao lado e também imagens de Nossa Senhora. Muito bem. Bom, convido a todos vocês a se apresentarem aqui no chat, né? Digam o seu nome, a cidade onde vocês estão falando, se participam de alguma pastoral, de algum movimento. Aproveitem também, curtem essa live, se inscreva aqui no canal da Diocese, tá? Ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Bom, gente, nós estamos ao vivo no canal da Diocese de São José dos Campos. Tá? Esse ambiente é um ambiente, um espaço, né, católico, e por isso nós vamos iniciar nossas atividades com uma breve oração a Deus, que é o nosso Pai e é o nosso Criador. Então, colocando aí um pouquinho em silêncio o nosso coração, rezemos a Deus Pai. Deus, nosso Pai e Criador, nós te louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajuda-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum, a nossa Mãe Terra. Cresça em nosso ser o desejo e empenho de cuidar mais e mais da vida, das pessoas, da beleza e da riqueza da criação, alimentando em nós o sonho de um novo céu e uma nova terra que prometestes. Amém. Irmãos, irmãs, primeiramente quero fazer aqui alguns agradecimentos, tá, que nos possibilitaram chegar até esse evento. Então, a Comissão Socioambiental agradece de todo o coração a DECOM, ao Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, na pessoa do Bruno, por disponibilizar para nós o canal aqui da Diocese para essa transmissão. Agradecer também ao Alex, da Casa da Acolhida, né? Ele estaria com a gente, mas está acompanhando lá da casa, de sua casa. Obrigado, Alex, pelas dicas, por nos fornecer aqui esse espaço, essa plataforma, e também pelas dicas aqui na plataforma, tá bom? Nosso agradecimento também à Márcia do Projeto Vivar, que nos ajudou aí, né, na divulgação desse evento e compartilhou aí com bastante gente do seu meio, tá bom, Márcia? Muito obrigado por esse apoio que você nos deu também. E também, é claro, agradecer a todos, né, que de uma maneira ou de outra estiveram aqui nos ajudando. E especialmente, né, ao Dr. Lincoln Alves, que daqui a pouco será apresentado, né, e é o nosso convidado especial no dia de hoje. Bom, meus irmãos, no Cântico da Criatura, atribuído a São Francisco de Assis, há o louvor a Deus por todas as suas criaturas, né, que está aqui no nosso planeta Terra, que também no Cântico das Criaturas é chamada de Irmã Mãe Terra. A Mãe Terra que nos sustenta, que nos governa, produz variados frutos, nos fornece meios necessários para a nossa proteção. Nela vivemos, movemos e habitamos. Por isso é nossa casa comum, como diz o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. A nossa casa comum é, antes de tudo, um sacramento do Criador. É um sinal vivo do seu amor por nós. O nosso planeta é um ser vivo, é vivente.
deve ser por nós cuidado e protegido. Portanto, a nossa relação com a nossa casa comum é a mesma que devemos ter com os nossos irmãos, com nossas irmãs, principalmente os mais vulneráveis. Mas a tristeza é a seguinte: o pecado social atinge a todos os filhos de Deus e compromete a existência humana. E o nosso planeta, a nossa casa comum, já está dando sinais de que nós precisamos nos reconectar com o nosso Criador, de construir novas bases de relações sociais, políticas econômicas com sustentação na nossa fé, com uma ecologia integral, vivida com alegria, com autenticidade, como nos pede o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. E para tanto, e também para atender a esse chamado, né, do Papa Francisco, a Comissão Socioambiental tem uma missão. Tá? Dentro da nossa Diocese de São José dos Campos, a nossa missão é de promover o apoio, sensibilização e formação socioambiental às paróquias, às pastorais, a movimentos e organismos diocesanos, para, a partir da nossa fé cristã, vivenciarmos a espiritualidade ecológica e o cuidado com a casa comum. Assim, nós pensamos em caminharmos para sermos uma diocese comprometida com o zelo pela nossa terra, com o testemunho dessa espiritualidade ecológica cristã, com a promoção da dignidade das pessoas, das famílias, das comunidades, principalmente as mais vulneráveis. Entre as várias preocupações da nossa comissão, e das várias preocupações que ela está inserida, né, hoje nós vamos destacar um tema sobre as emergências climáticas, que é de vital importância para toda a sociedade, pois os efeitos atingem a todos. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, nos faz um chamado à conversão ecológica, à nossa mudança de estilo de vida, né? Mudança para que a nossa sociedade tenha uma forte ação política comprometida com todos e com o meio ambiente. A encíclica e o Papa nos chama para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. Esta encíclica, então, ela chama cada um de nós para agirmos como indivíduos, como igreja, e nos dá a esperança de que, trabalhando para uma mudança em conjunto, podemos, então, proteger a nossa casa comum, que é um santuário. Eu queria lembrar que na revista de Aparecida, a Família dos Devotos, desse mês de novembro, tem um texto em seu encarte que traz um texto assim: cuidemos, pois, da casa comum, primeiro templo, primeiro santuário do Criador, não por acaso, por sermos ativistas, e sim por uma decisão amorosa a Deus e a toda a sua criação. Então é nesse sentido que a Comissão Socioambiental promove essa palestra, que será proferida daqui a pouco pelo Dr. Lincoln, que trará o tema de emergências climáticas, né? O título da palestra é O que o passado pode nos dizer sobre o futuro. Tá? Mas antes de mais nada, eu queria chamar aí um vídeo do Papa Francisco, tá? Para que a gente possa estar vendo esse chamado do Papa. Tá? Então vamos ver esse vídeo, é um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, e aí eu retomo com vocês aqui. Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite
si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L'attuale pandemia poi ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dall'ambiente in cui viviamo. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi. Rinnovo allora il mio appello: prendiamoci cura della nostra madre terra, vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse, coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione, inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto. In questo contesto, il 24 maggio 2020, ho indetto l'anno Laudato Si, la cui organizzazione è stata affidata al Dicastero per il Servizio Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest'anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Platform, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità perché diventino totalmente sostenibili nello spirito dell'ecologia integrale. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 oggettivi del Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie.
Muito bem. Gente, quem está aqui na live também da Comissão Socioambiental é a Tânia e a Ana Beatriz. Tânia e Ana Beatriz, elas serão mediadoras, né, desse evento, tá? Elas que vão estar participando aqui no chat, colhendo as perguntas no chat e repassando para o Dr. Lincoln, tá? As duas, assim como eu, não têm nenhuma formação socioambiental, mas nós somos aí, como todos aqui, né, nós somos aí realmente comprometidos com a causa comum, tá? Então, Tânia, é com você, tá? Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Boa palestra a todos. Ativa o seu áudio, Tânia. Verdade, sempre. Nossa, eu nunca erro nisso, mas deu uma bobeira. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse evento sobre o clima. A gente vai tentar, numa linguagem simples, explicar o que está acontecendo, né, com o clima, esse desequilíbrio, né? E vocês já devem ter lido, com certeza, a biografia do Dr. Lincoln, mas eu vou ter que falar de novamente, porque para a gente relembrar, né, como é o histórico de uma pessoa, né, que chega aqui para ter essa autoridade, né, e conversar com a gente sobre todos esses problemas que são gravíssimos, né, e complexos, né. Então, o Dr. Lincoln, ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né. Ele é autor líder do grupo de trabalho 1, WG1-GI, do 6º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança do clima. Esse nome grandão, painel intergovernamental sobre mudança do clima, é o IPCC, é uma sigla em inglês, né? No INPE, ele trabalha na geração e fornecimento de informações técnico-científicas para orientar as políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas. Ele foi consultor do NCTI, Banco Mundial, PNUD, CEPAL, ONU. Tem envolvimento ativo em vários projetos de pesquisas nacionais e internacionais na área de estudos ambientais e de mudanças globais, modelagem climática, impactos e vulnerabilidade. Dr. Lincoln estudou mestrado e doutorado em modelagem climática e mudanças climáticas no INPE. Então, com vocês, nosso palestrante de hoje, que vai explicar para a gente o que está acontecendo com a nossa casa comum, o que é esse desequilíbrio e o que nos torna vulneráveis. Muito prazer, Dr. Lincoln. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação e agradeço também aos demais membros da Comissão Socioambiental. Para mim é um prazer estar novamente aqui, voltando, eu acho que depois de uns 4, 5 anos, né, em relação à última palestra que eu dei de forma presencial. Então, sempre que eu puder contribuir, esse é um desejo que eu tenho. Então, vou começar com minha autodescrição. Eu sou alto, tenho cabelo preto grisalho, olhos castanhos esverdeados, pele branca, e ao fundo estou de camisa vermelha e ao fundo uma parede branca. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para a gente iniciar a nossa apresentação. Como foi... vocês conseguem visualizar a minha tela, correto? Tânia, se puder confirmar. Tudo bem, tá sim. Perfeito, obrigado. Então, como foi dito, a ideia aqui é conversar um pouco, né, sobre até mesmo que o nosso líder, né, o Papa Francisco, já destacou bem, né, e eu vou a gente trazer um pouco, né, o que é que o passado nos revela, né, e o que pode dizer sobre o nosso futuro. Mas, antes disso, eu quero convidar vocês, né, de um tema tão importante como esse, convidar vocês a fazer uma reflexão, né, uns 30 segundos, e olhar essa imagem do planeta, né, a nossa casa comum, né, e essa é uma imagem que foi tirada na Apollo 17, né, quando ela estava indo em direção à Lua em dezembro de 1972, e ela é bastante famosa, né, e o meu convite é que a gente pensasse, né, o que a gente sente prazer,
O que é que a gente sente prazer nessa nossa casa comum? Né? Ir na praia, ir no campo, olhar simplesmente o canto dos pássaros, o meu trabalho, os meus filhos, a minha família. O que é que nos dá prazer quando a gente pensa como ser humano, né, e olha que estamos dentro desse planeta. E aí, quando eu faço esse pensamento, eu lembro bastante da minha infância, né, nas fazendas, lá no interior da Paraíba, quando eu brincava bastante nos rios, acordava cedo para ir no curral tomar leite da vaca. Então, são coisas que remetem. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque é fundamental a gente se reconhecer que a gente é parte desse planeta do qual está em transformação, né? E a gente faz parte dessa transformação. Então, é importante a gente se sentir parte desse nosso planeta. Então, dito isso, e pensando dessa forma, né, eu quero trazer, né, a perspectiva de olhar, né, no retrovisor e pensar como o planeta, essa nossa casa comum, vem se transformando, vem evoluindo ao longo das últimas décadas, né, dos últimos milhares de anos, né, e imaginar, né, e se perguntar, né, diante disso, como será o nosso futuro, se será igual ao nosso passado, ou se de fato estamos indo a um novo caminho, a um novo regime climático. Então, essas são duas perguntas que, de alguma maneira, quando a gente olha o passado, tem subsídios para responder como será o nosso futuro. E aí eu trago a base, né, de todos esses estudos, do qual a gente vai falar nos próximos slides. Ela é derivada do último relatório do painel intergovernamental de mudança climática, do IPCC. Provavelmente vocês devem ter escutado ou visto na mídia, que foi lançado no último mês de agosto, e ela é uma compilação bastante intensa, né, de todos os estudos da mudança do clima no aspecto físico, né? É um estudo, é um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos com diferentes cientistas. Então, todas as mensagens, as informações que a gente vai ver nos próximos slides, ela é derivada desse estudo bem completo. E por que eu digo completo? Né? Para a construção desse estudo, né, dessa publicação, foram utilizadas, né, acessadas, lidas e extraídas as informações, as principais conclusões científicas de mais de 14 mil publicações. Então, vocês verem que é um número bastante expressivo, publicações científicas feitas por pesquisadores do mundo inteiro, diferentes instituições de renome, como, por exemplo, aqui no Brasil, o INPE, né, que trouxeram, de alguma forma, ou aborda e discute os diferentes aspectos do sistema climático, né? E quando eu falo desse sistema climático, os diferentes aspectos, eu estou trazendo, eu estou pontuando a questão do entendimento dos processos. Então, por exemplo, o ciclo hidrológico, né? A mudança e uso e cobertura da terra. Então, são aspectos como esse que os artigos científicos que foram analisados trazem as principais conclusões. Estudos também denominados paleoclimáticos, ou seja, olhando milhares de anos do passado, através de testemunhos de gelo, anéis de árvores, que, de alguma maneira, traz registros e evidências de como era o clima do passado. Traz também esses estudos evidências observacionais, ou seja, a partir de estações meteorológicas de superfície, informações de satélites, caracterizando todo esse sistema climático.
Se tem também desses estudos extraídos informações de modelos climáticos, ou seja, códigos computacionais que, de alguma maneira, simula esse sistema climático, né? E todas essas linhas de evidências, né, através do qual esses estudos, mais de 14 mil revelaram, foram analisadas por mais de 234 autores, do qual um deles eu faço parte, né, de 65 países. Toda essa documentação produzida de milhares de páginas passou por vários ciclos de revisão pública, do qual tivemos mais de 78 mil comentários recebidos, e todos esses comentários foram respondidos um a um. Então, diante de todo esse cenário, né, de evidências científicas, de toda essa robustez científica, né, do qual o último relatório do IPCC traz, né, baseado em todas essas evidências, eu vou trazer algumas das principais conclusões. E uma das principais conclusões, do qual esse relatório é bastante enfático, é que a mudança recente no clima, ela tem sido generalizada, rápida, intensificada e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Então, é bastante forte o qual esses mais de 14 mil estudos traz em termos de conclusão, né? Que a mudança que a gente vem observando, ela é generalizada, ela não é pontual, ela tem sido bastante rápida e intensificada num curto espaço de tempo, né? E ela está sem precedentes quando a gente olha os estudos paleoclimáticos, né? Em pelo menos 6.500 anos. Uma outra conclusão bastante significativa do relatório é que é indiscutível, né? Não se tem mais dúvida, se comparado o primeiro relatório há 30 anos atrás, do qual se concluía, né, que é muito provável que as atividades humanas estejam causando as mudanças climáticas, né? Esse relatório, diante de todas essas evidências científicas, afirma categoricamente que agora não se tem mais dúvida, é indiscutível, né? E essa mudança do clima, ela se revela bastante, né? E aí a percepção como ser humano, como cidadão, né? Bastante através dos extremos que a gente chama extremos climáticos, incluindo aí ondas de calor, chuvas intensas, chuvas fortes, né? Secas, que têm se tornado cada vez mais frequentes e severas. E o que é que tem, né, provocado, né, toda essa mudança de forma generalizada e rápida, né, em todo esse sistema climático, nessa casa comum que é o planeta Terra? Todos os dias, né, estamos colocando aí aproximadamente mais de 100 milhões de toneladas de gás do efeito estufa causado pela ação do homem na nossa atmosfera a cada 24 horas, como se fosse, de fato, um esgoto a céu aberto. E essas fontes de emissões, né, as maiores fontes de emissões, elas são diversas, né? Desde da aviação, da produção de óleo, da fertilização, das queimadas, dos transportes terrestres, da própria agricultura, pecuária, das usinas de carvão, dos processos industriais, das mineração, do próprio degelo. Então, são diversas fontes que, de alguma maneira, contribuem para ser uma fonte significativa das emissões dos gases de efeito estufa. Não vou entrar em detalhes aqui, né, da questão do efeito estufa, porque eu acho que, de alguma maneira, é bastante conhecido das pessoas, né, que é graças a esse efeito que o planeta Terra permite a nossa vida aqui, né, dada essa condição do efeito estufa. Porém, esse efeito estufa, ele é constituído, né, por esses gases, e aí tem se intensificado cada vez mais. E o principal responsável pela intensificação dessas diversas fontes, né, dos gases de efeito estufa é, de fato, a queima dos combustíveis fósseis.
E esse gráfico aqui, ele deixa bastante claro e evidente, né, que a partir de meados da década de 50, há uma intensificação bastante forte e intensa, né, da queima desses combustíveis fósseis no sistema climático, no planeta Terra. Então, esse é, de fato, a maior contribuição para que o clima do planeta esteja mudando e o IPCC traga essas principais conclusões. Um outro aspecto, né, quando a gente olha essa questão da mudança do sistema climático, ele se revela basicamente, né, relacionado às emissões, o aumento da temperatura média global. Né? Esse gráfico ilustra aqui o desvio em relação à média do período de 1880 até o 2020, é um gráfico bastante atual, e a gente vê que as linhas em azul representa que as temperaturas médias globais foram abaixo, ou seja, foram mais frias, e as barras em vermelhas representam que a temperatura média global foram mais quentes, e a gente vê que desde meados da década de 80, de fato, se tem uma predominância cada vez maior de temperaturas médias globais acima dos valores médios. E quando a gente olha isso numa perspectiva mais próxima, né, dos últimos 20 anos, 19 anos foram realmente os mais quentes já registrados e ocorreram desde do ano 2002. E mais preocupante ainda é que os anos mais quentes de todos foram nos últimos 7 anos. Né? Então, essa é uma evidência bastante significativa e que, de fato, de alguma maneira, as diversas regiões do planeta têm percebido essa mudança significativa. E, diante disso, o relatório traz, de novo, uma mensagem bastante clara de que a mudança climática ela já está afetando todas as regiões da Terra de diferentes maneiras, né? Não só exclusivamente do aumento da temperatura, e esse a gente vai ver nos slides seguintes. E uma outra conclusão é que as mudanças que estamos experimentando aumentarão com aquecimento, com cada aquecimento, ou fração de aquecimento adicional. Ou seja, se a gente já está vivenciando esse aumento das temperaturas ao longo das últimas décadas bastante expressivo, cada fração de grau para os próximos anos vai provocar aumento também de diferentes maneiras nas diferentes regiões que de alguma maneira já estão sendo impactadas ou sentidas ou afetadas pela mudança do clima. Então, vou trazer alguns exemplos, né, bem próximo. Poderia trazer a seca na Califórnia, as queimadas na Califórnia e no Canadá recente, as ondas de calor na Europa, mas eu quero trazer aqui bastante exemplos bem próximos à nossa realidade, né, que é o Brasil. Então, por exemplo, diante desse cenário, a cidade de Cuiabá, a temperatura em setembro, em um único dia, chegou a 50 graus Celsius, ou seja, um recorde que não se tinha registro. Minas Gerais, em janeiro de 2020, as chuvas torrenciais resultaram em perdas estimadas em mais de 1 bilhão e deixaram mais de 90 mil pessoas desabrigadas. As cheias aí, nesse ano, em maio, no Amazonas, mais de 450 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes recordes nos rios Negros, Amazonas e Solimões. Bem próximo à nossa realidade aqui no Vale do Paraíba, região sudeste, a seca que a gente está vivenciando, né, agora nesse período de seca, né, a região sudeste, centro-oeste, que vive uma das piores secas em quase um século e tem provocado essa crise hídrica e energética. No ano passado, as queimadas no Pantanal, né, com a seca e altas temperaturas que geraram esses incêndios
e queimaram milhares de hectares, também teve milhares de queimadas também na Argentina nesse mesmo período. E quando a gente olha, né, todos esses eventos a nível mundial, a gente percebe, né, seja ele extremos de temperatura, seca, queimadas, enchentes, deslizamento, ou mesmo tempestades, que, com o passar dos anos, tem se tornado cada vez maior o número desses eventos. Então, não é só no Brasil, a conclusão ela é bastante clara. De alguma maneira, todas as regiões do planeta têm experimentado esses eventos extremos. A mudança do clima está presente em todas as regiões do planeta. E aí a mensagem do Papa, né, foi bastante clara, né, e eu trago mais uma vez aqui, né, que todos esses impactos, de alguma maneira, e os maiores impactos, né, que a gente tem provocado, né, alterando a composição da atmosfera e modificando o meio ambiente, né, esses impactos, de fato, são sofridos pelos mais pobres, pelos que são os mais vulneráveis, seja ele num país desenvolvido como Estados Unidos ou os países da Europa, ou num país como ou num continente como a África, ou num país como o nosso Brasil. Então, de fato, a mudança do clima, o impacto da mudança do clima, ele mais impactado, né, com as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. E a mudança do clima, né, ela é, de fato, não só do contexto climático, né, a mudança do clima, a gente fala bastante do contexto ambiental, mas ela permeia os diversos segmentos da sociedade, né? Podemos estender e dizer que a crise climática, ela também é uma crise institucional, ela é uma crise social, ela é uma crise também de saúde, né? E uma das maiores revistas de saúde relacionado do mundo, né, aponta que a mudança do clima é uma das maiores ameaças globais à saúde do século XXI. Né? E eu acho que fazendo um paralelo, né, uma associação à pandemia do qual estamos vivenciando, ela traz reflexões bastante fortes, do qual a gente relaciona, né, essa nova realidade, né, essa nova adaptação que precisa ser feita, e aí não é uma adaptação de forma individual, de país, o Brasil, mas é de forma coletiva, com todos os países. Então, é fundamental que podemos trazer, né, essa crise climática também com esse viés, ou esse olhar holístico, que a crise climática também é uma crise dos outros setores da sociedade. E, especificamente, quando a gente fala do setor saúde, né, a gente tem percebido, né, que à medida, né, que a mudança do clima tem provocado, né, mudanças significativas nos ecossistemas, o homem tem provocado cada vez também mudança nesse ambiente. Aqui é um exemplo claro de uma linha de trem, de uma construção do qual o ser humano tem se expandido, né, para áreas cada vez mais, vamos dizer assim, lugares selvagens, né, que não se utilizava antigamente, e se estima-se, né, que a cada 5 novas doenças infecciosas, né, que estão surgindo, em média, a cada ano, tem, de fato, essa relação com a ação do homem, ou seja, está avançando cada vez mais em habitats que não se avançava anteriormente. Ou seja, em geral, mais de 75% de todas as doenças infecciosas emergentes, né, são de origem zoonóticas, ou seja, da transmissão de animais para os humanos.
uma realidade bem próxima à nossa, que é um exemplo da floresta amazônica, mas a gente pode trazer também a nossa realidade da Mata Atlântica, né? É que o desmatamento nos coloca potencialmente em contato também com doenças pandêmicas, né? Se tem estudos recentes aí que diversas regiões do qual o ciclo de vida, né, do mosquito da dengue não era apto, dado as condições ambientais, com a ação do homem, já se nota que lugares onde se já não tinha o mosquito, dadas essas condições, já se percebe diversos casos da dengue, dada essa modificação do meio ambiente. E o custo, né, das emissões ele é bastante alto, porque ele permeia, né, todos esses elementos do qual eu pontuo aqui, né, traz estabilidade política, enchentes, deslizamento, incêndios, secas, tempestades, acidificação dos oceanos, perdas nas infraestruturas, refugiados, espécies em extinção, derretimento das geleiras, fome, escassez hídrica, perdas no próprio ecossistema, o impacto no nosso modo de vida, nas doenças, aumento do nível do mar. Ou seja, de uma maneira geral, a mudança do clima é, de fato, uma ameaça, é a primeira ameaça na economia global. E aí é fundamental a gente trazer essa perspectiva, porque, de uma maneira geral, as pessoas, né, o ser humano, só consegue enxergar o problema quando mexe no bolso. E a crise hídrica e energética do qual a gente está vivenciando, né, se reflete bastante do nosso bolso, né? Se reflete no aumento das taxas de energia, né? E isso aí é fundamental trazer todo esse contexto. É um custo bastante elevado e, de novo, quem paga e é bastante impactado são as pessoas mais vulneráveis. Porém, não é a mensagem positiva, né? A mudança do clima, eu acho que, e a crise climática, ela traz essa reflexão, né, do qual a gente está passando, é uma crise e é um problema grave. Porém, eu acho que uma mensagem importante de trazer é que nós temos as soluções em nossas mãos, né? A gente viu que essa crise climática é basicamente provocada pelas emissões dos gases de efeito estufa, em particular as emissões provocadas pelas queimas dos combustíveis fósseis. E aqui eu vou pontuar um aspecto bastante relevante, do qual se tem discutido bastante, né, a nível mundial, e no Brasil também é uma realidade, que é a questão, por exemplo, da energia limpa, né? Como as projeções se comparam à nossa realidade. Então, por exemplo, em 2000, se estimava uma capacidade eólica mundial que chegaria, né, a 30 gigawatts em 2010. A nossa realidade aqui, por exemplo, em 2020, essa meta foi superada por um fator de 24 vezes. Ou seja, temos, né, todos os mecanismos, a tecnologia, o conhecimento capaz de endereçar essa crise climática do qual a gente vivencia. Da mesma forma, a energia solar, ou seja, temos todos os elementos para, de fato, lidar com esse problema do qual a gente está vivenciando. E aí, só, por exemplo, o Chile, em 2022, já deve instalar 3 vezes mais parques solares e 5 vezes mais parques eólicos que no último ano. Ou seja, os países estão, de alguma maneira, já sentindo o peso da mudança do clima, né, dado aqueles custos de todos aqueles pontos do qual eu ilustrei, e que tem impactado não só vamos dizer assim, o meio ambiente, os ecossistemas, mas toda uma cadeia social, econômica, política. Então, é fundamental a gente pensar em soluções, e a solução existe. E mais recentemente, né, todo mundo acompanhou aí na mídia, né,
teve, de fato, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, a COP26, que aconteceu na Escócia. Se teve bastante avanços, né, se comparado ao último, vamos dizer assim, acordo da COP, que foi em Paris, do qual se sugeriria que as emissões deveriam limitar a temperatura média global a 1,5, a gente já está em 1,1, e essa limitação reduziria significativamente esses impactos do qual a gente vem vivenciando. Infelizmente, países ainda resistem a traçar metas ambiciosas das reduções das suas emissões, porém, a gente ainda tem uma esperança, dado os resultados que emergiram dessa conferência, de que ainda é possível atingir aí, ou limitar, de alguma forma, a temperatura média global a 1,5. E aí, encaminhando para o fim da minha fala, eu acho que é fundamental, quando a gente discute a questão da crise climática, né? A crise climática, de novo, ela não é só ambiental, né? Ela é social, econômica, ela é intelectual também. Então, é fundamental a gente pensar nesses três aspectos, na questão da igualdade, da equidade e da justiça. É bastante evidente, né? E aí, quando eu trago esses três elementos, principalmente linkando, né, com as principais conclusões aí, né, do debate, dos resultados da COP, né, do qual se cobra, né, bastante responsabilidade dos países desenvolvidos, né, do qual, de fato, emite mais, como, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, né? Mas a gente devemos lembrar, né, que aquela primeira imagem, né, na nossa casa comum, o planeta Terra não tem parede, né? Então, por mais que um país desenvolvido emita mais e outro menos, né, o impacto ele acontece de diferentes maneiras e impacta os diferentes países, independente da sua economia. Então, é importante discutir a questão da igualdade, da equidade e da justiça, que, de alguma maneira, possa trazer uma igualdade aí para as pessoas, né, que são, de fato, as mais impactadas, que são as mais vulneráveis, que são as mais pobres. E aí eu volto de novo, né, a esse mapa, né, e pensar, né, e trazer a reflexão de que vivemos numa casa comum no nosso planeta Terra. Então não adianta pensar de forma isolada, né, como país. Precisamos pensar de forma conjunta, e é importante, nesse contexto, se reconhecermos como parte desse problema, né, e usar a nossa voz, o nosso voto, as nossas escolhas, e falar sobre isso, né, como uma verdade, né. Eu acho que é fundamental. A gente tem um poder aí significativo. Então, uma das coisas que eu defendo bastante que quer discutir a mudança do clima, né, vamos discutir, vamos falar. A melhor coisa é falar. Vamos falar numa homilia, vamos falar nas diversas pastorais, vamos falar na rua, vamos falar no almoço domingo na família, vamos falar com nossos amigos. Eu acho que só assim que a gente consegue trazer essa conscientização para do qual essa nossa crise que a gente está vivenciando, e que, como o próprio relatório do IPCC menciona, né, já afeta todas as regiões do planeta, e cada fração de grau vai aumentar ainda mais esse impacto. E, diante desse falar, né, eu trago uma mensagem de uma poeta africana, do qual eu gosto bastante, né, que a gente precisa, de alguma maneira,
começar, né? E eu acho que nós somos privilegiados de termos esse acesso a essas informações, e aí precisa trazer essas informações para as pessoas que ainda não têm, então é importante começar. E aí a gente tem esse desafio, né? Começar onde a gente estiver, de novo, no almoço de domingo, na rua, na nossa pastoral, no nosso trabalho, e aí comece a falar com medo, com dor, com dúvida, comece com falar com a voz tremendo, mas comece, né? E comece e não pare. Comece onde você está, com o que você tem. Apenas comece, né? Eu acho que é importante, nesse contexto da mudança do clima e do contexto da pandemia que a gente está vivendo, a gente falar também e trazer a questão da empatia. A gente está falando da mudança do clima e falando aqui também do futuro das novas gerações. Mas a gente não devemos pensar, né, que a nossa ação, mesmo que seja plantar uma árvore, ela precisa estar relacionada com a empatia do nosso colega lá na África, do nosso colega lá na Índia. De novo, o nosso planeta Terra não tem paredes, então é importante a gente, de alguma maneira, começar. Então, convido a todos que a gente comece a falar da mudança do clima, da crise climática, e não é uma crise só ambiental, é uma crise, de novo, é uma crise institucional, política, social, econômica. Então, eu encerro aqui a minha breve fala, agradeço a sua atenção por esse momento, tenho aqui meus contatos, meu e-mail, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato. Muito obrigado. Volto a palavra para você, Tânia. Obrigada, doutor Milton. Estarrecedor, né? Ouvir isso assim, tão completamente sintetizado, né? Mas quem vai conduzir a primeira pergunta, e aliás, antes de conduzir a primeira pergunta, eu acabei esquecendo de me autodescrever. Isso mesmo, Tânia. Eu dei ideia e esqueci. É importante a gente incluir as pessoas com deficiência, né? E a gente tentou até trazer para a live tradutores de Libras, não conseguimos. Então, eu sou uma mulher branca, de cerca de mais de 70 anos, cabelo grisalho, estou usando um fone de ouvido, brincos redondos, uma blusa com fundo azul e listas brancas, e uso óculos também azuis. Atrás de mim, eu tenho uma parede que começa cinza e depois vira bege. B, com você. Então, eu sou Ana Beatriz. Para efeitos de acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de idade média, de pele branca, olhos castanhos, eu tenho cabelos curtos brancos, uso óculos, estou usando um brinco, estou de batom vermelho, estou usando um vestido de listas branco e azul, e atrás de mim tem uma parede branca. Dr. Lincoln, obrigado pela exposição. No chat a gente vê as pessoas agradecendo. Esse final com esse poema, mais de uma pessoa comentou que é muito motivador até também, né? Então vamos começar. Nós temos uma pergunta aqui que tem a ver com essas questões que você já falou da emissão do CO2, que uma das conclusões, né, 168 milhões de toneladas, né, em 24 horas é lançada do CO2. Então, a pergunta é assim, em 2018, as emissões de CO2 dos Estados Unidos e China totalizavam 50% do total da emissão dos planetas. E aqui no Brasil, nós temos 7%. Faz diferença nós, com essa quantidade grande que Estados Unidos e China fazem? E daí, uma pergunta emendando com uma outra que a Lúcia também fez aqui. Os países pobres precisam se desenvolver. Como eles se desenvolvem sem emitir
ou emitindo menos CO2? E daí a Lúcia pergunta que ela gostaria que você falasse um pouco sobre a importância das políticas públicas neste contexto. Obrigado pela pergunta. De fato, é bastante interessante. Eu acho que é o debate, né, que muitos governos têm, né, dado assim, quem vai pagar a conta? Não sou eu, né? E aí vamos separar por partes. Né? Dado o contexto do Brasil, de fato, o Brasil ele não é um dos principais emissores dos gases de efeito estufa, né? Porém, ele tem um papel significativo, dado, ele estaria aí em oitavo ou sétimo, segundo o último análise, e as emissões são bastante expressivas no contexto de uso e cobertura do solo, agropecuária, queimadas, desmatamento. Então, apesar de ser pequeno, ele é expressivo também, né? E aí, quando a gente fala da mudança do clima, de novo, não importa quem emite mais e quem emite menos. O que emite menos, ele vai sentir o mesmo impacto do que o emite mais. Então, por exemplo, trazendo os exemplos que eu mencionei de impacto, né, o próprio Estados Unidos vivenciou isso, né, uma seca significativa na Califórnia, né, com altas temperaturas, queimadas. Na Europa, teve eventos igualmente extremos significativos. Então, não adianta querer fazer essa conta de eu emito menos, eu não vou me preocupar. Mesmo que seja o pouco dentro do todo faz a diferença. Então, essa é a responsabilidade do Brasil. O Brasil, além desse número de ser pequeno, ele tem um papel bastante significativo dentro do sistema climático, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica ela não pode ser ignorada porque ela age, né? Não sei se tem alguém aí nos escutando, né? A árvore ela tem um papel significativo na remoção do gás carbônico do ar, da atmosfera. Então, quando a gente está desmatando, queimando, a gente está tirando esse processo, né? Então, é fundamental trazer esse contexto não só das emissões, mas também do papel que o Brasil tem como representando, né, um importante jogador nesse jogo, que é, de fato, contribuir para a redução dos gases de efeito estufa do processo natural da floresta, que é a remoção natural. E aí entra agora, né, a questão das políticas públicas. Trabalhando numa instituição vinculada a uma instituição de Estado, né, e a gente percebe, claro, e aí tanto do governo federal como estadual e municipal, a gente percebe ainda uma desconexão muito grande do que a ciência fala com, de fato, a aplicação de políticas públicas. Todos esses estudos, todas essas evidências, né, científicas, inclusive, foram apresentadas na COP, e o que a gente percebe é que é levado muito pouco a sério todas essas evidências. Então, de novo, eu acho que é o nosso papel como cidadão e privilegiados de poder estar discutindo, ter essa informação, cobrar dos tomadores de decisão ações concretas no sentido de desenvolver políticas públicas, né? E quando eu falo políticas públicas, não é olhar só no horizonte da gestão de 4 anos do seu mandato. São políticas públicas a longo prazo, porque a mudança do clima ela não acaba no ano. A crise hídrica ela não vai acabar em 2021 ou 2022. Ela vai se tornar cada vez mais frequente. Então, é importante considerar isso. E aí, de novo, eu acho que nós temos a solução, é a nossa voz, é o nosso voto, né?
Então, a gente precisa escolher bem os nossos representantes e cobrar cada vez mais posicionamentos concretos para, de fato, desenvolvimento de políticas públicas. Obrigado. Tânia, faça a segunda para ele. Certo. Então, não da gente, né, fazer as coisas, né? Agora, eu tenho uma pergunta que já tinha sido enviada antes, né, dos chats aqui, sobre a causa do aquecimento global, né? O último relatório, eu vou ler como está. Apesar do último relatório do IPCC afirmar que a causa do aquecimento global é proveniente da ação humana, algumas pessoas ainda acreditam em outras teorias. Uma é a de que está havendo uma aproximação com o Sol, o astro, né? E que isso seria a causa do aquecimento global. Essa linha de pensamento foi descartada pelos pesquisadores? Se foi, haveria alguma sombra de dúvida sobre isso? E em que época, se o senhor conhece, né, essa teoria foi cogitada? É uma pergunta bastante interessante, Tânia, porque ela é recorrente, porque diante de todos esses fatos e evidência, né, a gente ainda, aí eu acho que desde o último relatório do IPCC até o dia de hoje, eu participei de mais de 30 lives, e em todas as lives tem esse questionamento ainda de dúvidas, né? E eu digo assim, ó, esse é o consenso, né? Vamos dizer assim, o relatório do IPCC, né, ao longo dos últimos 30 anos, ele foi, a ciência foi evoluindo, né? A questão da tecnologia permitiu o acesso a diversas informações, por exemplo, os satélites melhoraram muito as informações. Então, ao longo dos últimos 30 anos, as conclusões do IPCC viraram cada vez mais confiantes, né, na informação. Então, diante desse último relatório, que tivemos acesso a mais de 14 mil estudos do mundo inteiro, é indiscutível, não se tem mais espaço para negacionismo. Então, aquelas pessoas que ainda se questionam, né, convido de novo a acessar toda essa base de informação. Eu sei que por vezes é bastante técnica, né, mas não se tem mais dúvida. Todas as evidências observacionais mostram que tanto as causas naturais, seja ela mudança na órbita da Terra, aproximação, ciclos solares, por sozinha não seria capaz de provocar o que a gente vem observando. Então, não se tem mais dúvida, é inquestionável essa mudança do clima, e aí isso remete, de fato, né, a essa crise, de novo, intelectual do qual a gente está vivenciando. Se questionar a mudança do clima, eu acho que a gente ainda até pode se questionar se você tem dúvida, mas se questionar, por exemplo, se a Terra é plana ou não, são coisas que a gente está vivenciando que a gente acha, de fato, um absurdo. Então, de novo, é inquestionável, é indiscutível. Aproveitando o gancho, desculpa, mas aproveitando o gancho aí, que você disse que é indiscutível, a Geralda, aqui de Paribuna, ela diz assim: estamos vivendo num governo que negligencia a urgência climática, partindo deste texto de que é importante começar. Né? Esse poema que você colocou, muitas pessoas comentaram. Como reverter este atraso? O que este governo nos submete? De novo, nós temos a nossa voz, nós temos o nosso voto. Próximo ano tem as eleições. É importante a gente considerar candidatos que, de alguma maneira, tenham no seu plano pelo menos o tema ambiental, para que a gente possa cobrar. Então, acho que a solução, a gente gosta bastante de terceirizar o problema para os políticos, né? Se tem um buraco na minha rua, né, eu deixo o buraco crescer porque é a responsabilidade da prefeitura. Eu acho que nós, como cidadãs e cidadãos,
somos também parte desse problema, então a gente precisa agir. Então, acho que a nossa maior ferramenta hoje em dia é a nossa voz, e o nosso voto e as nossas ações. Então, a gente precisa começar e precisa levantar da cadeira e precisa sair. Não adianta eu, como pesquisador, ficar só na minha sala, escrevendo artigo científico e ficar só nisso. Eu preciso participar de momentos como esse, eu preciso falar com meus amigos, eu preciso falar na minha rua, preciso falar no meu condomínio, e eu tenho, de alguma maneira, feito isso na medida do possível. E eu convido vocês a também se manifestarem dessa forma e, de novo, trazendo a perspectiva política, olhar bem as propostas dos candidatos do qual eles estão relacionando com essa mudança ambiental. Olha, eu ia comentar sobre como é feito o relatório do IPCC, né? Porque eles vão embasar, né, as decisões da COP, então não é pouca coisa, né? E agora, o IPCC, ele não realiza pesquisas, né? Ele apenas compila o que os pesquisadores, os cientistas daquela época estão estudando. Aí o senhor pode explicar um pouquinho sobre isso, cortando assim um pouco das perguntas, mas eu acho que é interessante a gente saber como funciona, como as pessoas que estão assistindo podem conhecer mais. Sim, exatamente, Tânia. É uma pergunta interessante, porque muitas das vezes tem essa confusão, né? O IPCC é um instituto de pesquisa. Não, é um organismo da ONU, das Nações Unidas, do qual se reúne, né, selecionado pesquisador, os países indicam pesquisadores, e lá tem uma comissão que seleciona esses pesquisadores baseado na sua expertise, e nesse caso foram mais de 230 pesquisadores aí, diferente de 65 países, e aí são analisados todos, baseado em cada tema daquele que eu mencionei, os artigos científicos publicados, o meu artigo, o do meu colega da Argentina, do pesquisador que eu nem conheço lá na China, no Japão, lá na Europa, enfim, mais de 14 mil artigos foram analisados de diferentes perspectivas e extraídas as principais conclusões, considerando também as limitações, né? Porque a gente sabe que existem limitações, então, por exemplo, várias regiões não têm informações relevantes. Então, todo esse apanhado de informação, ele é descrito nesse relatório. Então, baseado nisso, é que chega-se a essas conclusões. Então, não é da minha cabeça, não é um estudo particular do qual uma instituição específica desenvolve, é uma compilação de estudos do mundo inteiro, e que traz todas essas evidências, do qual permite chegar a essas conclusões. Eu só ia complementar que esse relatório último, né, foi feito em agosto, né? E parece que esse é para embasar a COP, e em fevereiro deve sair um outro, e em março deve sair um outro sobre as ações que as pessoas podem fazer. Como é essas divisões assim, dessas três? O relatório o ciclo, né, que ele chama relatório de IPCC, ele é composto por 3 grandes relatórios. O primeiro é a base física, do qual traz essas evidências, né, físicas, né, vamos dizer assim, do sistema climático. O segundo, que foi lançado agora em agosto, o segundo, ele discute o que essa mudança tem causado em termos de impacto, por exemplo, na agricultura, na energia, na saúde, e aí vai ser lançado agora em meados de fevereiro, em janeiro. E o último, né, traz a perspectiva de como os países podem solucionar esses problemas, né? Mas o IPCC ele não diz como cada país deve fazer. Ele simplesmente traz as evidências, traz todo esse histórico, e aí cada país tem uma decisão do qual ele julgar relevante. Então, são basicamente três relatórios que se completam. Certo. Então, em março, a gente volta a falar com o senhor? Não, aí é um outro grupo. Outro relator. Entendi. São outros autores. Já estou puxando para ver se a gente, né? Já fica o senhor aqui preso aqui na Comissão Socioambiental, mas não tem problema, não.
Beatriz, leu as outras perguntas aí, então? Sim, Dr. Lincoln, você já fez esse comentário sobre o compromisso de emissão dos países ricos, um pouco dessa dificuldade. A Kátia Paulo, ela pergunta assim, a COP avançou no compromisso dos países ricos sobre a emissão, sobre a emergência climática? Eu diria que, com um olhar, vamos dizer assim, positivo, eu diria que sim. Avançou um pouco, aos 45 do segundo tempo, porém, né, assim, teve esse comprometimento, né, vamos dizer assim, foi um acordo imperfeito, né, teve esse comprometimento aí de diminuição do uso de combustíveis fósseis, porém, ainda se precisa avançar bastante com comprometimento mais ambiciosos. Então, por exemplo, a China e Índia pressionaram bastante nesses 45 do segundo tempo para atenuar esses objetivos. Um outro aspecto que eu acho que ficou bastante falho aí nessa questão das discussões das conclusões da COP é a questão do próprio financiamento climático, né? De fato, os países, né, alguém fez a pergunta aí, os países em desenvolvimento precisam crescer, né? Então, essa questão do financiamento é fundamental, é fundamental que os países desenvolvidos transfira recursos para esses países em desenvolvimento, crie mecanismo tanto de mitigação quanto de adaptação e estruturas resilientes para lidar com esse problema. Então, é um tema questão do financiamento climático, ficou bastante marginal em toda essa discussão. Então, de novo, foi vamos dizer assim, um acordo imperfeito, mas teve um avançozinho. E por que teve esse avanço, né, vamos dizer assim, esse avanço pequeno? Dada a pressão da sociedade. A sociedade tem participado expressivamente dessa discussão. Vocês devem ter de novo acompanhado aí, a sociedade civil se fez presente bastante nessas discussões. Nos países tem cobrado, a sociedade tem cobrado ações cada vez mais dos tomadores de decisão, dos seus líderes. Então, assim, é uma luta contínua, não podemos desistir e dizer que tá finalizada. O Eduardo Paviotti tem uma pergunta aqui, achei bastante metafísica. As rotinas de nossa vida cotidiana estão totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo ao nosso redor. Nossa mente coletiva tem pontos cegos para destruir o mundo natural? E eu queria complementar com uma pergunta que já foi enviada também. É da Mara Débora. Quanto tempo leva... É uma coisa poética também. Quanto tempo um solo leva para regenerar depois de incêndio? Quanto tempo leva para uma árvore crescer e dar frutos depois de plantada, no lugar de uma outra cortada? Quanto tempo e como uma nascente volta a jogar água depois de seca? Quanto tempo o homem demora para entender que o planeta Terra não tem tanto tempo para se regenerar? São essas coisas do dia a dia, né? Que a gente pensa, poxa, será que adianta a gente ficar nessa conexão com o planeta? É com o senhor. Obrigado, Eduardo, pode falar, desculpa, Beatriz. A Geralda, então, ela, nesse conjunto, ela diz, faz diferença o movimento da sociedade, né? Então, vamos... O que você Sim, pode Geraldo, eu nos dizer? acho que faz sim. Eduardo, eu acho assim que o principal problema, e aí é do ser humano, é a questão do egoísmo, né? O egoísmo, ele traz bastante esse ponto cego. Por vezes, a gente, e aí remete à questão da empatia, né? O quanto isso, a pessoa que está lá na África, sem acesso à água, o alimento, isso me impacta. Já que eu tenho agora, daqui a pouco eu vou jantar, tenho uma mesa farta, né?
o quanto a pessoa que está numa comunidade e está tendo uma tempestade vai e corre o risco da sua casa ser subterrada, e eu tenho minha casa aqui e está tudo tranquilo. Então, esse ponto cego, eu acho que traz muito essa perspectiva de egoísmo, da gente se enxergar um pouco no próximo. Acho que a partir do momento que a gente consegue se enxergar no próximo, e eu acho que aí é uma reflexão que a mudança do clima traz, de novo, não é só questão ambiental, né, é se enxergar o próximo, a gente vai ter atitudes cada vez mais proativas e mudar o nosso comportamento, né? Então, acho que falta bastante isso, e eu acho que, de novo, a nossa fala é fundamental. Eu acho e aí dentro dessa conexão aí, discussão, tem que falar, os padres têm que falar isso nas homilias, não é só lá em um domingo específico, tem que ser todos os domingos, as pastorais têm que falar isso também, porque a onda de frio, a onda de calor, a onda de frio, quando chega, ela atinge aquele morador de rua que aquela pastoral está alimentando ali naquele dia com a sopa. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma que é muito forte, que a mudança do clima nos impõe. E esses são os nossos pontos cegos. Sim, nossos pontos cegos. E eu acho que a gente já está se caminhando para o final, né, Pedro? Infelizmente, poucas perguntas, ainda tem talvez tenha algumas perguntas aqui no chat, acho que a gente não vai conseguir. Eu consegui, Ângela. Aqui é uma bem pessoal, doutor Lincoln. O Samuel pergunta, né, como você vê o governo brasileiro reduzindo pesquisas e retirando recursos do INPE? Assim, eu acho que está mais que provado que a ciência é a base de tudo, né? E, de novo, a pandemia nos trouxe isso, né? Em curto espaço de tempo, foi possível desenvolver vacinas, foi possível desenvolver estudos de caracterização do vírus. Então, assim, se o país quer, de fato, se tornar um país desenvolvido, ele tem que investir na base, desde a educação básica até na ciência. Então, são os países todos desenvolvidos, a gente vê claramente que são países onde os governos investem na ciência. Então, é uma pena que tivemos cortes expressivos no Ministério da Ciência e Tecnologia, do qual tem atingido o INPE, né? Mas, infelizmente, de fato, a gente tem que conviver com essa realidade e, de novo, é uma luta diária. E pensar que nós somos uma instituição de Estado e não de governo, né? Então, é assim que a gente trabalha diariamente. Penso que é isso. Acho que nós contemplamos todas as perguntas que estavam no chat. Agradecemos muitíssimo e entendemos que isso que você disse, precisamos falar, né? Falar no trabalho, no almoço de domingo, né? Esse trabalho de convencimento, né? Para que as pessoas acreditem que tudo está interligado. Com certeza. Exato. Diante dessa interligação, né? Das coisas que a gente pode falar, a gente não precisa também só ficar assim, mas o que eu vou fazer? Bom, a gente pode fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Mas a gente também, nesse evento sobre o clima, a gente tratou ele de evento o tempo todo, porque a gente pretende que se façam trabalhos depois dessa palestra, né? Ligados a esses problemas que a gente acabou de presenciar, né? Então, a gente está assim, sugerindo, né, que a gente vá olhar a plataforma Laudato Si. Ela é uma plataforma riquíssima, né, como foi colocado naquele primeiro, no vídeo que passou no início do evento, né, ela vai ser construída ao longo do próximo ano, né. Lá você vai ter várias ações
direcionadas a depender do grupo que você trabalha, se é uma escola, se é uma instituição, se é uma ONG, esses 7 eixos que o Papa comentou no vídeo, né? E a gente também quer convidar todos os presentes e as pessoas que ficaram inscritas no site do Simpla a que elas entrem nesse grupo Amigos da Comissão Socioambiental. Lá a gente vai direcionar para algumas tarefas ou ações que a gente possa fazer mais localmente. Mas também a gente pode receber pessoas de outros estados, porque a gente tem uma série de coisas que podem receber ajuda, né? E aí, esses temas de interesse, cada um vai se comprometer conforme as suas possibilidades, né? Se a pessoa só tem uma vez por mês para trabalhar por alguma causa coletiva, ótimo, não tem problema. Se a pessoa quer todo dia, quer se ocupar, realmente, a gente vai arrumar um trabalho. Vai. E a gente também acredita que muitos jovens, né, de hoje podem arranjar um sentido, né? Porque o problema da casa comum é bem extenso e tem muitas vertentes de atuação, né? Então, se está sendo colocado aí o grupo esse link, se você escrever bit.ly Amigos CSA no Google, né? Vai cair no chat do WhatsApp. É isso que a gente queria, né? Ficar com vocês mais pertinho. Porque a gente tem muita coisa para fazer, muitas ideias e muitas. E vocês podem dar ideias também, né? A gente está abraçando essa causa, já abraçou há bastante tempo e vai continuar. E a gente não quer só bababá, a gente quer agir. É hora de agir. O Papa falou lá e muita gente fala, né? Então, obrigada pela presença de vocês. E agora a B vai falar de mais uns detalhes assim que estão acontecendo agora, tipo nas 2 próximas semanas. E antes, na verdade, Adilson, antes de convidar para gestos com possibilidades de gestos concretos que nós temos agora bem proximamente, eu gostaria de saber se o Dr. Lincoln tem suas últimas considerações, alguma sugestão para nos dar, um fechamento. Dr. Lincoln caiu. Então ele caiu. Tá ótimo. Então nós vamos falar os nossos gestos concretos. Ele voltando, eu subo de novo. Ok. Então, a gente tem 3 propostas de gestos concretos que estão muito mais perto aqui de nós, tá bem? Um deles é do Ecomuseu. O Adilson vai colocar aí a nossa possibilidade de fazer um plantio de várias árvores. O Ecomuseu é uma iniciativa do Centro de Estudos de Cultura Popular. E o Dr. Lincoln voltou, que bom. Então, Desculpa, Beatriz, esse é o problema de hoje em dia, assim, a gente ganha com a internet, assim, esses webinars, essas lives, de atingir pessoas de outras cidades, de outras regiões, né? Mas aí a gente fica vulnerável a intempéries da internet. Não, eles têm vida própria, então... Queria te convidar para fazer sua palavra final, sua consideração final. Não, eu só tenho a agradecer novamente a esse trabalho maravilhoso e árduo da Comissão Socioambiental daqui da Diocese. Agradecer também a atenção de todos que nos acompanham até esse horário aí pelas redes sociais. E foi um prazer, de novo, estar podendo contribuir aí com esse tema que é tão relevante para todos nós. Agradeço e espero contribuir cada vez mais, e não só com as palestras, mas com gestos concretos também, né? E me juntar a vocês. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada. Então, se você quiser plantar árvore, eu vou te dizer que agora aqui, no dia, o Adilson vai passar, né? O Ecomuseu, que é uma iniciativa do Centro de Estudos da Cultura Popular, que é uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 99, promover o empoderamento comunitário e a valorização do patrimônio cultural e ambiental nos bairros vizinhos à refinaria Henrique Lage, a nossa Petrobras aqui. Portanto, eles estão promovendo, agora no dia 11 de
dezembro, é um sábado, no Jardim Mariana, o plantio de várias árvores, né? Estão todos convidados. Também gostaríamos de convidar a todos a participar de um crowdfunding da Cooperativa São Vicente de Paula, né? A Cooperativa São Vicente de Paula, ela foi idealizada em 1999 como gesto concreto da campanha da fraternidade, que tinha como título Sem Trabalho, por quê? E criada em 2000. Ela é responsável pelo encaminhamento de toneladas de resíduos de plástico, metais, papel, vidro e óleo vegetal para uma destinação correta e eficiente. Ela não só impacta no cuidado da casa comum, como ela gera trabalho e renda para 40 famílias. No momento, eles estão numa situação um pouco mais difícil e eles estão fazendo esse projeto de financiamento coletivo, crowdfunding, através da Vaquinha, esse site da Vaquinha. Então, se vocês puderem participar, gente, vamos lá ajudar. E vamos espalhar para ajudar, né, o pessoal da cooperativa. E, por último, queremos convidar a todos, como o Dr. Lincoln disse, precisamos começar. Uma maneira de começarmos é participarmos dessa gestão pública, e nós estamos tendo audiências públicas para a criação do Parque do Cerrado, que é aqui na Zona Sul. A primeira audiência está sendo agora, né? Começou hoje, juntamente com a live, mas amanhã tem uma outra, o link está aí. Mas, de qualquer forma, se vocês entrarem no site da Prefeitura, também vão ver esse link. São 3 links, porque são 3 horários seguidos. Se puderem participar amanhã, nós acreditamos que essa também é uma forma de você participar do cuidado da casa comum. Agradeço a todos. Nós passamos agora para o Adilson fazer o fechamento. Obrigado, Ana. Quero agradecer, chamar todos aqui na tela. Quero agradecer ao Dr. Lincoln. Nosso muito obrigado, Dr. Lincoln, por nos presentear com essa palestra muito boa, tá? Pela mediação da Ana Beatriz, da Tânia, tá? Que puderam fazer aí a coleta das perguntas e trazer aqui para a gente refletir um pouco e debater sobre esse tema, sobre as emergências climáticas, tá? Então, a todos, nosso muito obrigado, tá? E para que nós possamos aqui encerrar o nosso evento de hoje, eu agradeço, né, a todos que participaram aqui, tiveram no chat, fizeram seus comentários, fizeram aqui suas reflexões no nosso chat, que estão nos acompanhando até esse momento, tá? Então, espero que essa live tenha contribuído de alguma maneira para a formação pessoal e sensibilizado também para essa questão, né, das emergências climáticas, do nosso estilo de vida, né, nessa questão de nós mudarmos nosso estilo de vida, tá? E assumimos de fato que nós somos responsáveis por cuidar e guardar a criação, né? E eu gostaria de terminar citando aí também mais uma frase do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele escreveu para os líderes mundiais que estariam reunidos, né, na COP26, que o Dr. Lincoln citou aqui para a gente. Ele lançou um livro, né, que está disponível, inclusive, no site do Vaticano, em PDF, e ele, na capa desse livro, né, logo no começo do livro, ele fala o seguinte: para os líderes do mundo, né, para todos os governantes e líderes mundiais, mas fala para nós também, para cada um de nós, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, para aquelas pessoas que nós conhecemos, fala para toda a humanidade. O Papa Francisco fala o que o Dr. Lincoln e todos nós aqui repetimos de dizer, tá? Abre aspas, o Papa fala assim: é hora de agir, e agir juntos contra as mudanças climáticas, a pandemia e a pobreza. Então, termino aí essa live de hoje com essa frase do Papa Francisco, agradecendo a todos, meu muito obrigado, boa noite, paz e bem. Tchau.